Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Sabe, falando de diálogo, a gente sabe, amado, que há regras para isso. Dialogar com alguém, aleluia, expressar um sentimento, um entendimento, isso há regras, né? E uma das regras, realmente, de sabedoria está em Tiago, onde ali Tiago declara que nós temos que ser longânimos em ouvir e tardio em falar. Longânimo em ouvir e tardio em falar. Quem sabe ouvir, né, é aquele que ouve, que analisa, que pensa a respeito, e no silêncio tira as suas conclusões. Aleluia. Mas ele não interfere diante de uma ideia, de um compartilhar. O que acontece? Ele fica aguardando até o final. Não é? Ele não interrompe. É claro, ele quer saber toda a história para ter uma ideia precisa. Está entendendo? Então, essa palavra de Tiago, ela é maravilhosa, é sabedoria pura. Amém, queridos? Veja, como é que eu vou interferir num pensamento, numa ideia? De maneira nenhuma. Eu tenho que terminar, aguardar até o fim, e essa pessoa terminar de compartilhar, para me tirar uma ideia global da coisa, de poder dizer alguma coisa, se a pessoa realmente está com esse fim. Porque muitas vezes ele só quer expressar o que ele pensa, ou o que está sentindo. Ele não quer um debate. Amém, amados? E nós temos que entender isso. Porque senão, toda vez que nós dialogamos, vai haver uma discussão. Né? E nisso aí, amado, cada um quer ter o direito da verdade. Não, eu é que sei. Não é? Eu é que... Então, sempre surge o quê? A discussão, não é? Mas diálogo não é discussão. Diálogo não é ouvir e tentar inverter as coisas e convencer o outro que ele não tem razão e que tu tem razão. Amém? E nessa precipitação, muitas vezes, nós interferimos. Amém, amados? Sabe, muitas vezes eu passei por alguém que estava conversando com alguém. O que eu faço quando eu vejo que estão dialogando, que a pessoa está comunicando alguma coisa? Eu não me achego a ela. Porque se eu me achegar, eu vou interromper o diálogo, um assunto importante. Então vê quanto é interessante e importante essa questão de dialogar, que muitas vezes nós erramos. Tem pessoa que não ouve, de jeito nenhum. Você diz uma frase, ela diz 1000 frases. Você diz uma verdade e ela vem com 1000 verdades. Eu já tive com pessoas assim, eu tive que me afastar, em termos de dialogar. Porque você vai colocar um assunto para conversar a respeito, expressar o que você sente, a pessoa toma o assunto e fica quase uma hora, não é, passando para você a sua verdade. E é uma coisa meio chata isso. Amém, amados? Então tem que haver ambos respeitos. E um dos respeitos é esse. Em primeiro lugar, ser longânimo em ouvir. Amém? Mas tardio no falar. Não é? Isso é sabedoria. Aí você vai analisar a coisa profundamente, vai ter o entendimento global daquilo e você vai então dar a sua opinião se a pessoa solicita isso. Muitas vezes eu só quero compartilhar, botar para fora. Não é? E outra coisa é essa questão de você chegar e interromper um pensamento, algo, um sentimento expresso em palavras que a pessoa quer compartilhar com você. Amém? Mas na maioria das vezes as discussões dão por causa disso. Porque eu quero falar algo para você, eu quero expressar algo para você, mas você quer rebater aquilo e mostrar o seu lado. Mas cada um tem o seu lado. Nós somos eternos aprendizes. Mas eu acho que muito aí interfere no orgulho, na prepotência, ou quem sabe no nível que eu tenho, ou o diploma que eu tenho. Então, ouvir o pequeno jamais, né?
Então eu já interfiro porque eu é que tenho o entendimento da coisa. Mas não é isso que está se referindo. Referindo é a ética da comunicação, de saber se comunicar. Imagina se um pastor fosse pregar a palavra de Deus e aí cada um pudesse interferir e dar o seu parecer. Já entendeu? Então a pregação, na verdade, é um grande exercício, porque ninguém pode se manifestar. Somente ouvir e tirar as suas conclusões. Então a pregação nos faz ficar calado, mas muita gente fica se coçando, às vezes de olho no relógio. Por quê? Porque está acostumado a falar, a colocar a sua maneira de ser, de pensar, enfim, não é? E é um interrompidor, é um interruptor. Amém, queridos? Então é um assunto muito sério, legal, que eu estou aqui compartilhando com você. É de extrema importância, a esposa que ouve o esposo, dá o seu tempo, espera concluir o pensamento, né? O contrário também. Todos são dignos de você ouvir, de atentar. Então, como pastor, imagina, chega alguém, tem um problema, vai compartilhar com você. A pessoa não consegue falar. Cada frase que ela fala, você rebate com alguma coisa. Ou coloca até o entendimento. Mas não adianta, ele quer começar e findar. E receber uma palavra certeira. Amém? Então são coisas que a gente aprende com a vida, porque muito errei também. Até hoje eu erro nisso. E às vezes eu tenho que me policiar. Amém? Mas em todas as áreas. Aleluia. Mas a pregação, eu estou agora pensando sobre isso, falando, é uma verdade. Amém, amados? E tanto que aquele que tem alguém pregando a palavra, ninguém pode estar conversando com o outro, ou pregando junto, claro que não. Eu não faço isso. Não, jamais. Eu tenho às vezes o costume de confessar algo que realmente, né, me tocou. Né? Mas não estou falando para ninguém isso. Falo baixinho para mim mesmo. Eu movo meus lábios. Quem sabe está de longe acha que... Mas não. Amém? Jamais faria essa loucura. Porque o pregador da palavra, ele tem a mensagem. E toda a responsabilidade e autoridade para fazê-lo. E eu tenho que atentar, como diz a Bíblia. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só, atentar, de começo, meio e fim. Por isso que eu fico indignado, eu fico assim, né? A gente suporta, tem que suportar. Mas, puxa vida, em plena pregação, a pessoa vai no banheiro. Demora até um tempo, tu nota? Tá na frente e tu nota, né? Em plena pregação, puxa, se prepara antes, cara. Vai no banheiro, vai antes. Né? Quem sabe até no louvor no começo, vai lá. Né? Porque, sabe, é uma decisão que não é sábia de você, em plena pregação, ao princípio, meio e fim. E tu não pode perder um segundo que seja, para ter o um entendimento completo daquilo que Deus quer falar. Mas você simplesmente se levanta, uma boa ainda, mexe com alguém do teu lado e vai para o banheiro. Aí fica lá saiu 7, 6 minutos, lá vem de volta. E assim muitos fazem isso. Quer dizer, ele perdeu alguma coisa ali. E o que ele perdeu pode ser definitivo. Pode ser realmente aquilo que, né, queria somar e dar uma visão completa. Então, esse tempo eu estava num lugar, ouvindo a palavra de Deus, ó, e me deu dor de barriga. E eu digo, mas eu não posso sair em plena pregação. Porque eu tenho uma coisa na minha vida. O que eu começo, eu termino. Amém, amados? Eu finalizo. Então, se eu estou ouvindo algo, ou vendo um filme que seja bom, que edifique, claro, né? Eu fico até o final do filme. Não fico, eu vou desligar no final, ou na metade, ou quase no final, claro que não. Eu vou até o final. Seja ruim, seja bom. Se eu começar, eu tenho que terminar. E no diálogo também é assim. Amém? Já tem pessoas que eu passei por ela. Hora do meu lanche. Eu tinha meia hora para o lanche. E eu passo para alguém e digo, como é que você está? Está tudo bem contigo? E ele, nem te conto. E me contou toda a situação e assim foi meu lanche. Mas como é que eu ia dizer, me desculpa, mas eu tenho que fazer o lanche? Não. Não é por causa de um lanche que eu vou morrer, né? Guardei o lanche,
E eu ouvi atentamente, dei a palavra para ele, né? E, enfim, consolei ele, orei por ele, porque há coisas na nossa vida que são únicas. Amém? Então fica aí essa mensagem para você. Eu estou testando aqui, eu comprei um aparelho novo, eu estou testando. Então eu coloquei essa palavra aqui, estou aí, estou falando, né? Quanta coisa tu está ouvindo. Seja paciente, seja longânimo, ame as pessoas, ouça as pessoas. Não interfira o que ela está falando, deixa aí até o final, por amor de Deus, e saiba que devemos ser longânimos no ouvir, seja o que for, mais tardio no falar. E a nossa resposta, a nossa palavra tem que ser uma flecha certeira no alvo. Aí que está. Não é qualquer coisa que temos que falar. Não é querer, sabe, forçar a pessoa a aceitar a minha realidade, meu jeito. Não. Eu tenho que compartilhar algo também com ela que é diferente. Por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém. Todos precisamos dos outros. Há um ditado que diz, é você que é entendido, que é orgulhoso, que acha que é o dono da cocada, que ninguém tem muito que não possa precisar. E ninguém tem tão pouco que não possa dar. Amém? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é vivendo que se vive para a vida eterna. Sabedoria é de Deus. É saber usar o que você tem de entendimento. Isso é sabedoria. Não é entender as coisas para agir de qualquer maneira. Né? Deus te deu um entendimento. Amém? Para você pensar, meditar, descobrir. Mas como você vai lidar com ele, é necessário a sabedoria que vem de Deus através do Espírito Santo. Busca sabedoria. Aleluia. Eu lembro Tiago, para encerrar então, que ele diz que se tu não tem sabedoria, peça para Deus. Amém? Que ele te dará, mas peça com fé. Deus te abençoe. Amém? Que tu seja uma bênção, em nome de Jesus. Até lá.